Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade ler na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Assim está escrito: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre como Deus fala. O texto que acabei de ler, ele traz para nós que havendo Deus antigamente falado. Então, em primeiro lugar, nós entendemos que há um Deus que fala. Porque existem muitos deuses criados, constituídos pela imaginação humana, pela mente, pelo trabalho de artista, que eles fazem e dizem que são seus deuses. Porém, eles não têm esta habilidade, que é falar. São simplesmente objetos criados pela imaginação do homem, mas que não têm em si o poder de falar. Porém, o Deus que a Bíblia apresenta é o Deus que fala. Sendo o Deus que fala, é o Deus que vive. E por viver, os seus anos não são contados, porque Deus não tem princípio nem tem fim. Deus é eterno. Então, os seus anos não se contam. Os nossos contam, porque fomos limitados a esta terra como a consequência do pecado sobre a vida dos nossos primeiros pais e passou a todos nós, e então todos ficamos marcados pela limitação de tempo. Mas nem por isso fomos deixados de lado, abandonados, desprezados ou esquecidos, porque fomos criados por um Deus que é vivo, um Deus que é eterno, um Deus que fala, um Deus que age. E Ele é o nosso Criador. Ele criou-nos à sua imagem e à sua semelhança, soprou em nós o fôlego de vida e nos tornamos alma vivente. E vivemos por este mundo afora, por uma permissão de Deus e a demonstração do seu amor em nos manter vivos e sempre procurando atrair-nos para a sua presença. Então, o Deus que fala é o Deus vivo, é o Deus eterno, é um Deus criador, é um Deus presente, é um Deus provedor, é um Deus onisciente. Ele pode estar presente em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, o Deus onisciente. O Deus onipresente é aquele que está presente em todos os lugares, e o Deus onipotente é aquele que tem em si todo o poder. E além disto, este Deus que fala, ele é imutável. Ele não muda. Ele é o Deus de amor. Ele é o Deus de graça. Ele é o Deus de misericórdia. Ele é o Deus de compaixão. Ele é o provedor das nossas necessidades. Então é um Deus que está ativo em todos os instantes da nossa vida. Então, este Deus é, na verdade, o Deus vivo e verdadeiro. E a este Deus vivo e verdadeiro, nós precisamos devotar o nosso coração e oferecer a Ele a adoração que lhe é própria. É um Deus digno de ser adorado. E quando outras coisas ocupam o lugar de Deus, como disse a princípio, de acordo
com as invenções da imaginação humana e as pessoas se prostram e se dobram diante destes objetos, eles estão ultrajando a santidade de Deus, porque estão desprezando o Deus verdadeiro, curvando-se em atitude de adoração a um Deus que não ouve, que não vê, que não fala, que não sente, que não cheira, que não protege, que não livra, que não está presente. É um objeto que precisa ser carregado de um lado para o outro. Então é impotente. Mas o Deus que as Escrituras apresentam é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus dinâmico. É um Deus que sempre está agindo em benefício da humanidade que ele criou. E demonstrando o seu amor para trazê-los à sua presença e dar a eles a oportunidade de desfrutarem a eternidade com Deus. Porém, o texto que li, ele nos afirma que, havendo Deus antigamente falado. Então é um Deus que fala. Falou no passado, fala no presente e continuará falando. Porque é um Deus que se move, que se movimenta, e é um Deus que fala. E desde antigamente, ele sempre vem falando. Agora, ele utiliza-se meios e recursos criados por ele, pelos quais ele possa falar às pessoas, dar-se a conhecer, revelar-se através dos seus atributos. E aqui nós encontramos que a Escritura nos afirma que Deus havia antigamente falado muitas vezes. Então é um Deus que não economiza nas palavras. É um Deus que tem prazer em falar. Porque as palavras de Deus são palavras poderosas, são palavras criativas. Porque tudo que aí existe foi em função da palavra de Deus. Na Escritura está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação, e houve separação. E disse Deus, haja as árvores, as aves, os peixes, os animais, os répteis, e tudo veio a existir pelo pronunciar da sua palavra. Então veja quão gloriosa é a palavra de Deus, porque ele fala, ele continua falando, e sempre que ele encontra ouvidos atentos para ouvir a sua voz, a estes ele tem prazer de se revelar. Então diz que antigamente ele havia falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, Deus não fala somente de uma única maneira, um padrão estabelecido que só fala de determinada forma. Não. Deus utiliza-se da variedade, da diversidade, dos recursos criados por ele, pelos quais ele se utiliza para se comunicar com as pessoas, com aqueles que estão ao alcance de quem estiver falando, usado por Deus. Então, dentro deste ponto, antigamente falado, nós encontramos que uma das maneiras que o Antigo Testamento ressalta e que Deus utilizou-se em várias oportunidades para falar, foi através de sonhos. Sonhos foi o que Deus deu ao povo. Nós encontramos José, que teve sonhos. Nós temos Jacó, que teve sonhos, que na verdade era Deus falando com eles. Nós encontramos Faraó no Egito, que ele teve sonhos dados por Deus, mas que ele não conseguiu interpretar porque não estava nele a interpretação. E Deus utilizou-se então de José
que à época estava na prisão, e José veio e deu a interpretação, e disse que a interpretação era de Deus. Então era a maneira como Deus estava falando. E o que Deus falava naquela oportunidade? Que se precavessem, se preparassem, porque viriam 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de fome. E assim aconteceu, porque a palavra dita por Deus, ela não é invalidada, ela não perde a sua ação, ela não volta vazia, ela prospera naquilo para qual ela foi enviada. Então, quando Deus dá uma palavra, seja até mesmo através de um sonho, Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Foi o que ele disse a Jeremias, quando Jeremias teve uma visão de Deus. E o Senhor pergunta a ele: que vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse a ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Então é um Deus que fala através de sonhos, visões, revelações. Uma das formas que Deus fala. O sonho é a pessoa dormindo. E ao cair da noite, Deus abre o entendimento, mostra-lhe alguma coisa. E dependendo, dá-lhe também a interpretação. Se não, dá a interpretação a outro. Visões são relances rápidos. Que a pessoa, mesmo acordado, ele pode ter os seus olhos voltados e ver aquilo que Deus está mostrando. E revelações são situações que estão ao oculto, mas Deus traz as claras através da revelação. Então ele fala por meio também da revelação. Então ele falou muitas vezes. Então ele falou por sonhos, por visões, por revelações. Ele falou através do elemento que ele pediu a Moisés que construísse para o tabernáculo, que era o Urim e o Tumim. Deus utilizava também do Urim e do Tumim para revelar a sua vontade ao seu povo. E está dito aqui também que ele falava através dos profetas. Os profetas eram visitados pelo Senhor Deus, recebia dele o encargo da sua palavra, dirigia-se ao povo a quem Deus os estava enviando e declarava a palavra de Deus. E eles sempre diziam: assim diz o Senhor, significando que não era uma palavra deles, não era um propósito deles, mas era algo que eles tinham recebido de Deus e estavam na responsabilidade de transmitir ao povo sem diminuir e nem acrescentar o que Deus havia dado a eles. E estes profetas foram usados para os povos, para as nações, para as pessoas do relento, foram utilizados para os reis, para os governantes, enfim, eles foram usados por Deus para os mais variados tipos de pessoas e classes na sociedade. Mas os profetas mantiveram-se firmes e fiéis, porque falavam em nome de Deus. E nenhum deles acovardou-se, porque eles tinham a convicção de que era Deus na vida deles que estava os impulsionando para falar. Então era Deus falando. Deus falando. E quando alguém ouvia, não dizia: o profeta falou, o Jeremias falou, o Isaías falou. Não, Deus falou. Deus falou. E ele falou através dos profetas de várias maneiras. Em algumas situações, Deus utilizou-se de uma parábola. Usou uma parábola, um fato, um conto, uma história, para dizer ao povo e depois revelar ali a sua vontade.
Em outras situações, Deus fez com que os seus profetas vivessem de tal forma que a conduta deles, a maneira como eles estavam vivendo, ia identificar o teor da mensagem de Deus. Alguns andaram descalços, outros andaram de outras formas, mas todos eles estavam identificando em si o que representava a mensagem de Deus. Jeremias utilizou-se de um cinto para falar com o povo, utilizou o vaso da casa do oleiro, que era a mensagem que Deus transmitia para Israel, um vaso que o oleiro estava fazendo e quebrou-se na mão dele. E Deus disse que assim era a casa de Israel e que poderia fazer daquela maneira. A palavra de Deus diz que Isaías andou 3 anos nu e descalço, profetizando, transmitindo a palavra de Deus. E assim foram tantos outros. Oséias casou com aquela mulher que Deus designou para ele, como uma representação de que o seu povo tinha apostatado da fé, tinha renunciado a Deus e abraçado deuses estranhos. E estava como que vivendo de amante, vivendo em amores com amantes. Esta era a situação do povo e Deus utilizou-se do profeta para chamá-los à responsabilidade. Então são várias formas que Deus utilizou-se para usar os seus servos e, através deles, falar ao seu povo. Então, como Deus fala? Deus fala muitas vezes. Deus fala de várias maneiras. Aqui estão apenas algumas das maneiras que Deus utilizou-se para falar com o povo. Para falar. Mas ele fala também através da sua palavra. Esta palavra que ficou escrita, que ficou registrada, é a plena revelação da vontade e do propósito de Deus. Aqui está delineado, de Gênesis a Apocalipse, o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, quando abrimos a palavra e lemos o que nela está escrito, e permitirmos a Deus mover o nosso coração, nós vamos entender o que é que Deus está falando. E quando nós entendermos o que Deus está falando através da sua palavra, nós vamos ordenar os nossos caminhos de acordo com o que Deus está dizendo na sua palavra. Quando Deus diz para nós nos separarmos e procurarmos pela santificação, é porque Ele é um Deus santo. Então Ele está falando sobre santidade, sobre separação. E é isso que precisamos fazer. Então Deus fala através da sua palavra. E a palavra de Deus ela é dada para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher seja perfeitamente instruído e habilitado para toda boa obra. Então é o que Deus fala, está na sua palavra. Então é um Deus que continua falando. Deus não se cansa de falar. Nós é que muitas das vezes queremos fechar os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Mas Deus jamais se calou. Ele sempre esteve pronto e disponível para que ao som da sua voz, ouvidos e corações pudessem ser impactados com a palavra de Deus, a maneira como Deus fala. E então entender para o que Deus os está chamando. Então já observamos aqui algumas maneiras. Deus fala por sonhos, por visões, por revelações, através dos profetas, em várias linguagens. Deus falando, sempre falando para o povo.
E agora observamos Deus falando através da sua palavra. É uma forma de Deus falar. Mas ele fala também através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Jesus prometeu que ia pedir ao Pai, e o Pai iria enviar o Consolador, como enviou no dia de Pentecoste. Ele está na terra, ele habita o coração dos salvos, ele está ali, e o Espírito Santo continua falando. E na palavra de Deus está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, às pessoas, às comunidades, às famílias, aos povos. Quem tem ouvido, ouça, porque ele está falando. Então é Deus falando através do Espírito Santo para alcançar as pessoas e trazê-las para si. Então Deus fala através do Espírito Santo. E esse Espírito Consolador, ele fala as palavras de Deus. Mas Deus fala também através da oração. Quando nós nos curvamos diante da presença de Deus, para elevar a Ele o nosso pedido, a nossa necessidade, demonstrar diante dEle a gratidão por aquilo que Ele já nos concedeu. Então, quando assim fazemos e vamos à oração, é um diálogo com Deus. Nós lemos a palavra, colhemos dela aquilo que está escrito e vamos à presença de Deus e vamos falando. Em dado momento, Deus toma a liberdade e Ele fala conosco através da oração. Ele fala no nosso ouvido. Ele fala no nosso espírito. Deus tem maneiras de falar com o seu povo. Então é um Deus que fala e tem prazer de falar. Qualidade do Deus verdadeiro. Deus vivo e verdadeiro, imutável, santo, eterno, justo, fiel, poderoso, maravilhoso. Só existe um. É o Todo-Poderoso. Abaixo dele e fora dele não existe ninguém. Tudo mais é invenção humana. É a expressão do pecado no coração das pessoas de fazer um Deus de pedra, de pau, de barro, seja lá do que for, e se ajoelhar diante deles, porque eles não ouvem, não respondem e não são intermediários. As pessoas podem ir diretamente a Deus, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, abriu-nos este caminho e esta oportunidade para irmos diretamente a Deus. Mas ele fala também através do ministério, ou seja, homens que Deus escolhe e separa e coloca diante do seu povo, de grupos, se reúnem para servir, para bendizer, para adorar a Deus. Então estes homens a quem Deus coloca dons e talentos, Deus fala também através deles. É assim que Deus fala. Então veja que coisa interessante é a maneira como Deus fala. Deus fala de muitas maneiras. Com Noé, Deus falou até através de uma pomba. Quando ele soltou aquela pomba para saber se as águas já tinham secado no dilúvio, e ela foi e voltou, significando que não tinha lugar para ela pousar, porque as águas do dilúvio ainda estavam dominando. Passou mais determinados dias, ele soltou novamente aquela pomba, ela foi, saiu, e quando ela volta, ela traz no bico uma folha de oliveira. Então Noé entende que ali estava a mensagem de Deus, que as águas tinham se secado e ele poderia então sair da arca. Davi, que teve uma intimidade com Deus tão grande, sempre que precisava fazer as suas guerras, ele nunca utilizava a mesma estratégia
para uma outra guerra sequente. Não. Mas ele ia à presença de Deus para buscar de Deus, porque eles tinham a experiência de que Deus fala, de que Deus mostra, de que Deus dá estratégias. E chegou um tempo em que ele percebia Deus falar através da folha de uma árvore. Se a folha balançasse, ele entenderia que era Deus direcionando ele para ir a determinada batalha. Se isto não acontecesse, ele não deveria tomar nenhuma decisão. Então são as maneiras que Deus fala. Deus falou com Noé que através do arco-íris, o arco da aliança que Deus fez com Noé, depois que destruiu aquele povo por causa de seus pecados, a sua iniquidade, Deus prometeu que nunca mais destruiria este povo com água, como fez. E qual era o sinal? O arco-íris. Então, sempre que chove, que nós observamos de um lado ao outro o arco-íris, ali está a lembrança de Deus, de que ele prometeu que não vai destruir a terra com água, como aconteceu no dilúvio. Então, são as formas de Deus falar. E ele continua falando. E ele fala de muitas maneiras. E li aqui também que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, através de Jesus, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, nestes últimos tempos, Deus fala através do Filho, Jesus Cristo. E ele, quando veio, ele disse: eu não posso dizer nada de mim mesmo, se não disser conforme o Pai me ordena a dizer. Então, Deus veio falar a nós, nesses últimos dias, através de Jesus. Então, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a prática de Jesus, os ensinamentos de Jesus, tudo isto são palavras que Deus colocou à nossa disposição. Então é um Deus que tem prazer em falar e sempre procurando o melhor para o povo. É que o povo não quer ouvir. A maioria deles tem prazer no pecado, em estar longe, distante de Deus, porque não conhece, não sabe a profundidade do amor de Deus. Mas chegará um dia em que eles serão alcançados com a palavra de Deus. O Senhor Deus há de falar de tal forma que o ouvido deles será captado para ouvir a voz de Deus e o coração deles se prostrarão diante do Senhor. Então, como Deus fala? Deus fala muitas vezes e Deus fala de muitas maneiras. São várias maneiras pelas quais Deus fala. Deus fala pelo sol, Deus fala pela lua, Deus fala pela chuva, Deus fala pelo vento, Deus fala de todas as maneiras. Deus fala pela noite, Deus fala pelo dia. Então, Deus se utiliza de todas as situações necessárias para continuar falando. Deus fala através do mar, Deus fala através do terremoto, Deus fala de várias maneiras. São as formas como Deus fala. E as pessoas precisam entender como Deus fala. E Ele continuará falando, porque o nosso Deus tem esta qualidade. Ele fala, e fala para o nosso bem. Nunca fala para o mal. Sempre para o bem da humanidade. É a maneira como Deus fala. E observamos ao longo da palavra de Deus, da história humana, várias pessoas com quem Deus falou, ou que ouviram a voz de Deus. Elias ouviu a voz de Deus quando estava lá para falar com Acabe.
e ele estava numa caverna, Deus apareceu lá e disse: Elias, que fazes aqui? Deus falou com Elias. Elias ouviu a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus. Quando ele disse: faze uma arca para ti e para teus filhos, porque eu trago um dilúvio de água sobre a terra. Deus falou com Noé. Deus falou com Abraão, quando chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então é Deus falando. Deus falou com Samuel, quando ele estava dormindo. Deus o despertou e disse: Samuel, Samuel. E pela quarta vez em que Deus o chama, Samuel responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Deus falou a ele e revelou o futuro da casa de Eli. Como seria? Deus fala. Deus falou também a Saulo, através do Senhor Jesus, quando Saulo estava empolgado para perseguir os cristãos, indo já na estrada de Damasco, um grande resplendor de luz o cerca, ele fica como que praticamente cego, ele cai em terra, e quando ele cai em terra, ele diz: quem é, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Deus falou a Saulo através de Jesus Cristo. Mas ele falou também a João, quando estava lá na ilha de Pátimos. Os homens o prenderam para sentenciar e silenciar a João e decretar o fim da sua vida, mas Deus se apresentou lá e convidou a João e levou a João e deu a ele revelações gloriosas, e sempre falando: escreve, João, o que vês escreve, relata aos anjos das igrejas que estão na Ásia as coisas que são, as coisas que hão de acontecer. E ele foi anotando, Deus falando, João ouvindo e anotando, e está registrado neste livro maravilhoso, a Escritura Sagrada, nossa única regra de fé e prática na presença de Deus. Ele falou com Pedro, ele falou com Moisés, e a palavra de Deus diz que Deus com Moisés, ele dizia: com Moisés eu falo com ele boca a boca, cara a cara. Com os outros, era por intermediários, mas com Moisés era diretamente. Deus falou com Isaías, e Deus disse a Isaías, falando com ele: quem enviarei? Isaías disse: eis aqui, envia-me a mim. Então Deus disse a ele o que estava para acontecer, e ele deixou registrado aquilo que Deus tinha falado. Ele falou a Faraó, quando o Faraó teve aquele sonho, disse: manda chamar a José. E José deu interpretação daqueles sonhos a Faraó. Em outra situação, através de Moisés, Deus falou a Faraó. Era a boca de Deus, utilizando-se da boca de Moisés para falar com Faraó. Então observamos que a riqueza de servirmos a este Deus único e verdadeiro, santo, justo, soberano, glorioso, maravilhoso, presente, que é um Deus transcendente, é um Deus que está acima de tudo e de todos, numa altura e uma distância inatingível pelo ser humano. É o Deus transcendente, mas ele é também o Deus imanente, ou seja, o Deus que se deixa conhecer, o Deus que se revela, o Deus que vem e habita no coração do ser humano e faz ali morada. Esse é o Deus. É um Deus que nem os céus dos céus o pode conter. Não há nenhuma casa, por maior que se faça, para conter a Deus. Se nem no céu e nem na terra contém ao Senhor, mas ele se dá a conhecer.
e ele se faz de um tamanho que ele pode habitar no meu e no seu coração, com todas as fraquezas e limitações que nós temos, mas que, quando demonstramos arrependimento, sinceridade, fidelidade diante de Deus, ele tem prazer em habitar no nosso coração e ele fala conosco. Às vezes é uma voz que nós ouvimos pelo ouvido, outras vezes é uma voz que nós ouvimos no interior do nosso coração. Parece que lá dentro está falando. É a maneira como Deus fala. Então, como Deus fala? Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Deus não tem um padrão estabelecido de falar unicamente de determinada forma. Não. Deus fala de tal maneira que ele encontra em nós condições de nós ouvirmos a sua voz e entendermos o que é que Deus está falando a nós, ou o que ele quer encarregar a nós de falar em seu nome a quem precisa. É assim que Deus fala. Deus utiliza de anjos, ele usa anjos. Anjos são espíritos ministradores para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. E veja, um exemplo do Antigo Testamento, quando Balaão, um profeta, vendeu-se pelo prêmio de Balaque para conseguir as benesses para si, e ele estava no intento de ir fazer aquela aliança, e juntamente com a sua jumenta, e quando ele vai naquela disparada, atravessa no caminho deles o anjo do Senhor. E a jumenta para. E Balaão fica sem saber o que fazer. E judia da jumenta. Por que isso? Porque não obedece a voz do comando. Mas a jumenta ouviu a voz do Senhor. Ela viu e Balaão não viu. E Deus falou através da jumenta. Se não fosse por ela, a vida dele teria sido ceifada. Mas por ela ver e atender, o Senhor Deus poupou a vida de Balaão. Agora, não é por isso que a jumenta falou que a jumenta vai para o céu. Isso não tem nada a ver. Foi uma forma que Deus utilizou-se para falar com alguém que não tinha outra pessoa que pudesse falar e ser ouvido por ele. Então Deus falou através daquele animal e ele pôde ouvir e entender o que era que Deus estava falando, que ele tinha ultrapassado os limites e precisava recuar. Então, como Deus fala? Deus fala de muitas maneiras. E Deus fala muitas vezes. Ele fala hoje, ele fala amanhã, ele fala depois, ele fala desta maneira, ele fala daquela outra maneira, fala daquela outra maneira. O certo é que Deus tem prazer de falar para o seu povo, de falar para a humanidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio venha o entendimento, a conhecer a verdade, a palavra de Deus, e venha arrepender-se dos seus caminhos e colocar a sua vida aos cuidados de Deus. E o Senhor Deus vai trabalhar na vida destas pessoas e eles vão entender como é que Deus fala. Então, trazendo a lembrança, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, não foi só uma, são muitas, e continua, não parou de falar, e não vai parar de falar. É o Deus vivo, único, verdadeiro e poderoso. De muitas maneiras, as maneiras que se tem aqui são variadas e diversas pelas quais Deus fala, pelos profetas, e nesses últimos dias, pelo Filho, Jesus Cristo. Nos dias que nós estamos vivendo, ele fala através
de cada um de nós que nos colocamos na sua presença. Ele se utiliza da nossa voz. E à medida em que estamos falando, é Deus falando. É Deus alcançando pessoas para a sua presença. Possa esta voz nesta noite ser a voz de Deus, falando ao teu coração, para que você se levante na presença de Deus, para que você o professe e confesse como Deus vivo e verdadeiro e como Senhor da tua vida. E que você que já o conhece, seja a boca de Deus para aqueles que estão à sua volta. Eles precisam ouvir a voz de Deus através dos teus lábios, através dos meus lábios, e que assim fazendo, nós seremos instrumentos usados pelo Senhor e para a glória do seu santo, eterno, bendito e poderoso nome. Guarde consigo esta palavra. Como Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Falou no passado, fala no presente e continuará falando. Este é o sinal do Deus verdadeiro. Unicamente a Ele, os nossos corações devem se prostrar e adorá-lo em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade. Este é o nosso caminhar aqui na terra, pelos dias que Deus nos permitir. Que assim seja, eu e você sigamos por este caminho, ouvidos atentos, coração aberto, para ouvir o que o nosso Deus tem a falar para nós e através de nós para outros. Que assim seja e que o Senhor Jesus Cristo possa dar graça, força, vigor e alegria para seguirmos adiante e glorificá-lo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.